Na parte passada, descobrimos quem eram os pais de Takemichi e o que aconteceu após ele chegar em Tóquio. Manda minha gangue passar. Impressionante, realmente impressionante esse seu golpe, diz um moleque pequeno, cabeludo e loiro para Takemichi, ao verem esse moleque com um outro loiro grande. Os membros que estavam nesse clube de luta começam a se curvar para eles. Então o mais alto, que era chamado de Draken, diz para Kiyomasa: qual foi seu arrombado? Você virou importante e eu não tô sabendo. Para você não se curvar direito para o presidente, eu acho que o chute te ajuda a se curvar. Kiyomasa então cai de joelho após o chute de Draken. Então o loiro baixinho, que se chamava Maiki, pergunta quem foi que organizou aquele clube. Kiyomasa então, com a cabeça baixa, diz que foi ele. Maiki então olha sério para ele e vai em sua direção. Maiki pega Kiyomasa pelo cabelo e começa a socar sua cara. Logo em seguida ele pergunta: quem que te deu permissão para criar um grupo de luta utilizando o nome da Tomoe? Takemichi então pensa consigo mesmo: esse cara não tem sorte mesmo. Primeiro apanhou para mim, depois para esse grande e logo em seguida para esse baixinho. Maiki então larga Kiyomasa e diz que se ele fizesse algo assim novamente as consequências seriam piores. Maiki então volta sua atenção para Takemichi e pergunta onde ele aprendeu esses movimentos incríveis. Takemichi então responde que ele aprendeu esses movimentos com seu pai, mas não era algo impossível de aprender. Não para mim, já que consigo replicar movimentos só por velho uma única vez. Maiki então se surpreende e diz que Takemichi era realmente incrível. Então Maiki chega perto dele e pergunta seu nome. Takemichi então se apresenta. Maiki o abraça pelo pescoço e diz que a partir de hoje Takemichi seria sua putinha. Takemichi olha para a cara de Maiki e começar a rir, e lentamente tira o braço de Maiki do seu pescoço e o aperta. Maiki para de rir e fica sério, e pergunta: você realmente está querendo brigar comigo? Takemichi então diz: por mim não tem problema, já que eu te quebraria facilmente. Maiki então encara Takemichi e volta a rir e diz que Takemichi era realmente interessante e que valeria mais para ele tê-lo como um amigo do que um inimigo, e acaba o convidando para dar um rolê com eles. Takemichi então, sem ter nada para fazer, aceita. Algumas horas havia se passado desde que Takemichi, Maiki e Draken tinham saído. Takemichi então diz para Maiki que estava cansado e iria para casa. Maiki então pede para Takemichi passar seu contato para eles, indo trocando mensagem. Takemichi então passa e assim indo embora. No dia seguinte às 6 horas da manhã, Takemichi estava se preparando para fazer seu treino matinal. Primeiro ele corria 12 quilômetros. Após a corrida ele fazeria uma série de 1000 flexões junto ao abdominal e agachamentos para aquecer sua musculatura. Isso lhe toma 2h30 de seu dia. Após aquecer seu corpo ele vai para os treinos pesados. Primeiro ele treina as partes superior, sendo ela peito, braço, costa e ombro, e logo depois as inferiores. Takemichi era tão insano que para as partes superiores ele treinava com 250 quilos e as inferiores, que naturalmente são mais fortes, ele treinava com 450 quilos, e com isso se passaria mais 4 horas de treino. Takemichi, depois de treinar, vai tomar um banho e prepara seu almoço. Depois de comer ele decide dar uma volta pela cidade e encontra um cinema. Ao entrar ele vê um filme novo em exibição. O nome era Naruto Novo Campeão. Intrigado com o nome, e compra um ingresso para assistir. Após 2 horas de filme seu celular toca. Quem estava te ligando era Maiki. Takemichi então atende. Maiki pergunta se Takemichi estava ocupado. Takemichi então diz estar vendo um filme. Maiki então pede desculpas por interromper, mas pergunta se eles poderiam se encontrar. Takemichi diz que tudo bem e pergunta onde seria o local. Maiki então passa sua localização para Takemichi, que rapidamente sai do cinema e avista um táxi parado. Takemichi entra no táxi e pede para o motorista deixá-lo nesse endereço. Ao chegar no local, Takemichi percebe que lá está
estava bastante movimentado, com muitas pessoas com um uniforme e com muitas mostos ao redor. Takemichi então caminha mais um pouco e do nada um cara tromba nele e começa a o intimidar. Takemichi então encara o maluco e pergunta o que ele queria. Então um loirinho meio gordinho aparece puto e pergunta quem Takemichi estava achando que era, e diz se lembrar dele. Você é o cara que humilhou um dos homens do meu batalhão Kiyomasa. Takemichi então diz, e se for o que tu vai fazer? Irritado o gordinho, que se chamava Pashin, tenta dar um soco em Takemichi, mas por ser lento Takemichi só segura sua mão. Foi nessa hora que Pashin sentiu a textura da mão de Takemichi e pensou consigo, essa mão chelejada e dura, cheia de cicatrizes não é de alguém comum. Quem é esse cara? Antes que Takemichi fosse revidar o soco de Pashin, Maiki o chama e pede para ele desculpar Pashin, pois ele estava estressado por causa de uns acontecimentos aí. Takemichi diz que estava de boa. Maiki agradece e volta ao centro do local e chama a atenção de todas. Maiki então saúda seus companheiros e diz que organizou essa reunião por causa do Pashin. Ao dizer isso, Maiki o chama e pergunta o que Pashin estava querendo fazer. Pashin então grita que quer matar aqueles arrombados pelo que eles fizeram com seu mano e a mina dele. Maiki então pergunta para seus companheiros se eles iriam ajudar um amigo ou se eles iriam se esconder de medo. Todos gritam que vão ajudar. Maiki então chega do Pashin para conversar. Pashin diz que depois de amanhã ele irá a um confronto contra o Ozanai, o responsável por isso. Maiki então diz que irá com ele. Draken também se voluntária. Takemichi diz que não tinha nada para fazer nesse dia e diz que também irá. 2 dias depois, em um galpão, Maiki, Takemichi, Draken e Pashin estavam esperando a outra gangue. Do outro lado do galpão um monte de marmanjo estavam entrando com tacos na mão e um cara fumando um cigarro entra gritando o nome do Pashin, perguntando se ele tinha vindo ou se ele tinha ficado com medo. Pashin puto então vai para cima de Ozanai e começa a o chegar e falando que ia quebrar a cara dele. Ozanai então começa a zoar o Pashin e manda ele ir para cima. Pashin cego pela ira vai para cima de Ozanai, mas Ozanai usando a técnica de boxe consegue o derrotar. Ozanai então começa a rir e diz, sério esse que é o poder da Tomon? Vocês não passam de crianças. Maiki então de longe grita, Pashin, você não perdeu. Ozanai então pergunta se Maiki era cego porque o Pashin estava no chão, ensanguentado. Maiki então novamente grita, Pashin, você não perdeu, porque a Tomon só perde se o líder cair. Ozanai então começa a rir da cara de Maiki e o chama de fofo por ser tão inocente. Maiki então se prepara para enfrentar Ozanai, mas Takemichi o interrompe e pede para ele mesmo enfrentar Ozanai. Maiki então aceita, pois sabe que Takemichi era forte e não iria os envergonhar. Takemichi então vai para frente do Ozanai e diz, bom, eu sei o que você fez. Ozanai então pergunta o que eu fiz. Takemichi diz que ele deixou o Pashin de cabeça quente, assim ele não conseguindo controlar a luta, mas comigo é diferente. Eu não deixo emoções desnecessárias interferir em meu modo de lutar. Ozanai então diz que Takemichi era interessante e tenta dar um gibi de esquerda em Takemichi. Boxe então esse é seu estilo, diz Takemichi. Tudo bem, para ser justo essa luta também utilizarei. Ozanai então pergunta se Takemichi estava o subestimando e se tivesse ele iria pagar caro. Takemichi então manda ele calar a boca e lutar. Ozanai já puto tenta dar um cruzado em Takemichi, que desvia indo para o lado e o acertando um gancho em seu queixo. Com isso Ozanai cai babando no chão. Vendo isso os homens de Ozanai cercam Takemichi e diz que ele não irá sair inteiro dessa. Takemichi então ri e diz que eles invadiram sua zona. Os homens de Ozanai perguntam se Takemichi era maluco e não percebeu a situação. Takemichi então diz que eles que não perceberam a situação. Takemichi então abre sua mão surpreendentemente ele estava segurando botões. Takemichi então manda eles olharem para o terceiro botão das camisas deles. Ao olhar todos ficam surpresos, pois os botões que Takemichi estava segurando era deles. Takemichi então diz, então vocês perceberam, não sou eu que estou cercado e sim vocês. No momento que vocês me atacarem eu serei o vitorioso. Em choque todos os membros começam a correr.
Takemichi então grita para eles: não esqueçam de levar esse porco imundo. Maiki então pergunta quando Takemichi havia feito aquilo. Takemichi responde que foi no momento em que eles o cercaram. Maiki realmente se assusta com o que Takemichi diz e percebe que não podia vacilar com ele. Se vocês gostaram do vídeo e quiseram novas partes, deixem seu like para provarem que querem continuação.